Fala pessoal, aqui é Jonathan Bernardo, tô trazendo mais um curso aí, iniciante aí de Wi-Fi. A gente vai fazer uma série aí de vídeos dando a base de Wi-Fi para os iniciantes. A ideia é cobrir aqui conceitos como canal, modulação. A gente vai falar também dos tipos de padrões 102.11. Então vai ser uma série de vídeos para ajudar vocês aí conseguirem ter sucesso no mercado. Primeiramente, vamos voltar aqui para nossa apresentação. Uma visão geral aqui do 802.11, pessoal. Ele é um padrão criado aí pela I3E e ele estipula normas que os fabricantes precisam utilizar para conseguir fazer uma transmissão Wi-Fi. Primeiramente, eu vou ir para a lousa, porque eu quero que fique bem claro em um conceito que eu acho que é fundamental para a gente começar a conversa aqui sobre o Wi-Fi. Então, deixa eu entrar aqui na lousa. Bom, primeiramente, nós temos o nosso usuário. E o usuário, ele tem um smartphone. E esse usuário, ele precisa se conectar a um access point. Para quem nunca viu, não sabe o que eu estou falando, Access Point é aquele equipamento que você tem na sua casa aí que consegue fazer transmissão Wi-Fi para a internet. E agora a gente vai começar a entender como é que esse equipamento funciona. Então, primeiramente, temos o Access Point, ele está conectado a uma rede Ethernet. Não necessariamente pode ser um Ethernet, pode ser outros tipos de protocolos, mas não vou entrar muito a fundo. O mais comum aqui é o Ethernet. E aí o Access Point ele envia o sinal para o Access Point, para o smartphone do nosso cliente. E aí ele consegue a internet. Quando a gente está falando dessa comunicação do Access Point com a rede Ethernet, que é nosso cabo que a gente conecta no Access Point, para dar internet para ele e ele conseguir distribuir isso via ondas Wi-Fi. Então esse é o padrão 802.3, certo? E o tipo de sinal digital que acontece nesse padrão é mais ou menos assim, ó. Ele é como se fosse uma escadinha. É que ficou feio aqui. É como se fosse uma escadinha e aí ele simboliza os zeros e uns nessa escadinha. Isso aqui é o sinal digital, tá? Que acontece dentro do cabo Ethernet. Contudo, quando o Access Point ele pega esse sinal digital e transforma para um sinal Wi-Fi, isso aqui a gente está transformando o 802.3 no 802.11. Que daí sim é uma onda senoidal, onde ele vai transmitir os dados que antes estavam em digital, vão ser transmitidos para analógico. E esse analógico aqui ele vai usar algumas técnicas de modulação, que a gente vai falar mais pra frente. E aqui ele vai exemplificar os zeros e uns aqui da comunicação. Então, tenha isso em mente, 802.11 é uma norma, é um modelo, é uma técnica que faz a mudança do sinal Ethernet para o analógico para ser transmitido no meio aberto, que é o ar. Bom, maravilha, conceitualizamos aí o 802.11, vou dar para nossa apresentação aqui. Bem rapidamente, pessoal, porque isso aqui é conteúdo básico aí, acredito que vocês já tenham aulas aí de CCNA que explicam isso. Mas a gente tem o modelo OSI, modelo TCP/IP, modelo OSI, modelo de referência, que foi criado aí no início das comunicações. E o TCP/IP foi o modelo que foi atualmente empregado devido aos requisitos da guerra. No momento da guerra lá eles precisavam de um modelo de comunicação que fosse resiliente, ou seja, fosse capaz de comutar dados de um lado para o outro quando tivesse algum bombardeio ali nas bases militares. E aí foi nesse momento da guerra que o TCP/IP foi criado e é hoje que a gente utiliza. Então o modelo OSI, modelo de referência, que originou o TCP/IP. Quando a gente trabalha Wi-Fi, a gente normalmente aprende mais camada física e enlace, porque é onde que estão os maiores problemas da rede Wi-Fi. Vamos ir para a lousa aqui de novo. Bom, quando os dados eles estão sendo transmitidos ali para ondas senoidais, o nosso sinal Wi-Fi ele pode ter vários tipos de problemas, pessoal. E agora eu vou explicar um pouco das interferências que a gente pode ter do nosso sinal. Então a gente tem a reflexão. Confundi o nome aqui, pessoal. Reflexão é quando o sinal vem, ele bate na parede e aí o sinal é refletido para uma outra direção. Isso aqui é muito comum aí quando a gente tem paredes revestidas de alumínio ou ferro, e aí o sinal ele é refletido. Por isso que é muito importante a gente ter bastante maduro esse conhecimento sobre as interferências do sinal Wi-Fi, porque a gente vai ter que ter esse conhecimento quando a gente for trabalhar aí em algumas usinas, indústrias aí, que vão ter esses ambientes difíceis de ter sinal Wi-Fi, e a gente vai ter que ter isso aí na nossa bagagem de conhecimento, para quando a gente for questionado aí e também entender a raiz dos problemas, né? Nós temos o espalhamento. O espalhamento, pessoal, o próprio nome já diz, o sinal ele vem, bate na parede e daí ele se espalha para todas as direções. Também é muito comum quando nós temos sinal aí em ambientes revestidos de alumínio ou ferro. Nós temos a absorção, que é quando o sinal ele vem, bate na parede, mas aqui o sinal é absorvido pela parede e aí ele se torna mais fraco. Ele continua a direção, mas ele continua mais fraco. Isso aí pode afetar aí nossos usuários com desconexões e outros problemas. Tudo isso aqui, pessoal, tem um monte de reações no sinal. Ele pode ter desconexões, pode ter baixa capacidade de transferência de dados. Então,
tenha isso em mente aqui, pessoal, para entender o que, que o teu ambiente está causando no nosso sinal Wi-Fi. Isso aí é o que separa aí um profissional de Wi-Fi de um profissional de redes comum. Porque daí o profissional Wi-Fi ele conhece esses tipos de problemas e é onde que a gente consegue se sobressair no mercado. E agora sim, nós temos a refração. Refração. E aqui ficou errado, né? Reflexão. Aqui reflexão, aqui refração. A refração, pessoal, o sinal ele vem, bate na parede e aí ele é enviado numa outra direção, passando pela parede. E por último aqui nós temos a difração, que daí é quando o sinal ele vem, bate na parede e aí ele continua na direção passando pela parede, por exemplo, assim, ó. Um bom exemplo disso, pessoal, é quando o sol está nascendo, os raios do sol, no momento que ele está nascendo, o raio do sol vai se espalhando pela crosta terrestre, e aí nesse momento aí que a gente tem a difração da luz solar. Então a difração do nosso sinal Wi-Fi é mais ou menos parecida. Então, falando um pouco sobre interferência, existe um outro problema, pessoal, muito comum, que eu peguei no código de batalha, e muito provavelmente vocês vão pegar também. Então a gente tem aqui o nosso usuário, tá lá com o smartphone, nós temos o nosso access point. Então o nosso access point ele está enviando um sinal aqui para o nosso usuário, o sinal chega lá, beleza. Então faz de conta que esse sinal aqui está sendo enviado por 50 miliwatts. Mas quando o usuário vai responder esse sinal, o aparelho, o telefone que ele está utilizando, ele não tem potência suficiente para enviar na distância para o access point. Faz de conta que aqui ele tem 20 miliwatts. E aí isso aqui é o problema near fair. Near fair, perto e longe. Então, esse tipo de problema pode gerar desconexões para o usuário, porque o aparelho que ele está utilizando não tem potência suficiente para se comunicar com o access point. E aí, na maioria das vezes, aí, o usuário aí vai botar a culpa no Wi-Fi, dizendo que o access point ou a configuração não está de acordo, mas na verdade o problema é no endpoint. Muito comum isso acontecer, pessoal. E eu peguei isso muito com o celular. A gente pode ter celulares que só funcionam no Wi-Fi. Cisco, tá? Celular Cisco. E pode ter outros fabricantes também e a gente pode ter esse tipo de problema. Então tome cuidado com o Near Fair. Principalmente com o internet das coisas, pessoal. Tá vindo aí com força aí e a gente não sabe como é que vai vir esses equipamentos da internet das coisas. Então, muito provavelmente a gente pode ter esse problema de Near Fair acontecendo mais frequentemente. Maravilha, vamos voltar para nossa apresentação. Falamos de camada física, as ondas senoidais sendo transmitidas no meio. Agora vamos falar sobre camada de enlace. Puxar aqui o Notepad. Então, pessoal, para eu falar aí de camada de enlace, ela simplesmente vai fazer o controle o encapsulamento dos bits em frames. E esses frames aí, eles vão ter endereços que a gente chama de MAC address. Então, o endereço físico da camada de enlace é o MAC address. Então, vou botar aqui um exemplo AA, BB, CC, DD, EE, FF. Isso aqui é um MAC address, pessoal. E toda a interface Wi-Fi tem um MAC address, inclusive as interfaces de Ethernet. Então, toda a interface que tem um cabo aí, que tem um Wi-Fi, vai ter um MAC address. E esse endereço é responsável por fazer a comunicação aí dos frames da camada de enlace. E a gente utiliza muito o MAC address, pessoal, porque ele também nos ajuda a fazer troubleshooting. Então, sempre quando eu tenho um cliente e ele está reclamando, meu Wi-Fi não está funcionando. Primeira coisa que eu pergunto, pessoal, quais são o MAC address? Por quê? Porque através do MAC address eu consigo rastrear ele na rede, verificar qual é o access point que está atendendo ele, qual é o switch que está atendendo ele, e aí eu consigo fazer um mapeamento aí da rede e poder identificar o problema. Então o MAC address é super importante, principalmente no Wi-Fi também. Então, como é que eu descubro qual é o meu MAC address? Tu vai lá, deixa eu abrir aqui vou abrir um PC aqui, vou abrir um CMD, ó. Se vocês entrarem no CMD, prompt de comando, e vocês digitarem pconfig/all, aqui está o nosso MAC address, por exemplo. Vai ser esse MAC address que tu vai rastrear aí na rede e vai conseguir fazer o troubleshooting. Então, conhecer o MAC address é extremamente importante. Ele é um endereço hexadecimal de 48 bits. Não vou entrar em detalhes do que é bit, o que é binário, o que é hexadecimal, porque eu tenho certeza que esse conteúdo tem na plataforma. Mas só entenda que é um endereço de 48 bits, hexadecimal, e que faz a identificação do nossa camada de enlace na nossa comunicação Wi-Fi. Uma dica, quando vocês trabalharem com o equipamento Cisco, a Cisco ela utiliza uma nomenclatura diferente para o MAC address. A gente utiliza dessa maneira aqui quando vocês forem trabalhar com Cisco. Então, eles são divididos de 4 em 4, separados por um ponto. E toda vez aí que a gente fazer um mapeamento aí de MAC address na rede, a gente pode procurar tanto pelo padrão normal ou por esse padrão da Cisco que ele vai ser encontrado. Então, beleza. Isso aqui é o endereço da camada de enlace, que é o que a gente utiliza muito no Wi-Fi.
Outro detalhe, pessoal. Esses 24 bits no começo, eles levam a nomenclatura do vendor. Ou seja, se eu tiver um equipamento Cisco, a Cisco ela tem aqui o seu identificador para os seus interfaces Wi-Fi. E aí, através desse endereço, desse início aí do endereço MAC, eu consigo descobrir quem é o fabricante daquela interface. Isso é extremamente importante, pessoal, porque a gente utiliza muito aí para fazer um mapeamento de rede, saber que tipo de equipamento a gente está trabalhando, qual é o equipamento da ponta final. Então, é extremamente importante você saber que o MAC address ele também carrega a identificação do fabricante. Por que isso é importante? Vou mostrar para vocês. Vocês virem aqui, deixa eu fechar aqui, botar aqui o MAC vendor. Se vocês entrar aqui nesse site, colocar lá o meu IP de MAC address, ipconfig /al, colocar esse endereço no MAC vendor, que é um site aí gratuito aí na internet. Vou colocar aqui no formato que ele entende, né? Pode ver que ele já descobriu aqui que o fabricante da minha interface é um Hon Hai Precision. Não sei se isso é chinês, mas tá aí, pessoal. Esse é o fabricante da minha interface. E quando vocês trabalharem aí com celulares Cisco, equipamentos Cisco, aqui no Mac Vendor vai estar Cisco. Então daí você já sabe que a ponta final está trabalhando com equipamento Cisco. Muito importante para fazer reconhecimento de rede, identificação dos seus usuários. Maravilha. Vou voltar aqui para a apresentação. Vamos falar agora, pessoal, um pouco sobre modulação, frequência, velocidade de transmissão, canal. Isso aqui eu aprendi muito quando eu estava na faculdade. Eu tinha um professor lá, ele é um ex-coronel lá do exército lá, ele me falava, cara, modulação. Modulação é a mudança do digital pro analógico e do analógico pro digital. Então, a modulação é quando a gente está ali, como a gente já simplificou, né, pessoal? 802.3, 802.11. Então aqui a gente já tem uma modulação, que é a mudança do sinal digital para o sinal analógico. E o nosso sinal Wi-Fi, ele trabalha em diferentes frequências. Eu vou puxar aqui para explicar a frequência, pessoal. Eu vou utilizar aqui para explicar a frequência. Eu vou utilizar um desenho aqui, que fica mais fácil. Aqui. Para explicar a frequência, vou começar assim. Vamos falar sobre o medium frequency, o high frequency, very high frequency, ultra high frequency e o super high frequency. No ar, pessoal, ele é um meio muito grande. Tu consegue trabalhar em diferentes frequências no nosso sinal, no nosso meio do ar. O ar ele é imenso. Tu consegue trabalhar em diferentes frequências, diferentes formas de onda senoidal. Então, quando a gente trabalha com frequências mais altas ou frequências menores, a gente vai ter diferentes comportamentos. Então, por exemplo, se a gente vir aqui no medium high frequency, isso aqui é legal fazer uma analogia no rádio. Então, vocês estão lá no carro de vocês sintonizam o rádio de vocês numa determinada frequência. E nessa frequência que vocês sincronizar, vocês começam a receber informação no seu rádio do carro. O Wi-Fi é mais ou menos parecido, pessoal, só que as frequências que você utiliza no Wi-Fi são diferentes. Então, aqui no medium frequency a gente tem o rádio AM, no very high frequency a gente tem o rádio FM. Nós temos também o VHF, sim, aquelas TV que a gente tinha, né? TV a cabo aí, VHF. Também utiliza frequências. E ela trabalha aqui nessa very high frequency. Nós temos o HF, né? Que também, outro exemplo, é a nossa TV. TV a cabo, né? Só que a frequência que a gente vai trabalhar no Wi-Fi vai ser aqui no super high frequency. E aqui a gente vai ter diferentes frequências. A gente vai ter 2.4, 5 e 6 GHz. Tudo isso aqui em GHz, pessoal. E aqui o FM, o HF, aqui a gente está em MHz. Então, dependendo da frequência que vocês estão trabalhando, vocês vão conseguir utilizar uma parte do espectro diferente
para utilizar aquele serviço. Então, se vocês quiserem usar rádio, vocês vão ter que usar uma frequência em megahertz, sincronizando aqui nessa parte do espectro. Mas aqui no Wi-Fi a gente vai trabalhar aqui com super high frequency. Então a frequência, ela é como se fosse uma determinada nível específico do espectro que a gente vai sintonizar o nosso sinal Wi-Fi para transmitir dados. Já falamos de modulação, de frequência, vamos falar de canal. Então, para falar de canal, pessoal, vou fazer um outro desenho aqui. Então, por exemplo, a gente tem o canal 1, 6 e 11. Então, quando o nosso usuário ele vai utilizar um canal, ou seja, quando o usuário vai transmitir algum dado para o Access Point, ele vai utilizar um canal que ele está vinculado a uma frequência. Então, sempre quando tiver um usuário transmitindo nesse canal 1, ele vai utilizar essa frequência e aí ele vai conseguir fazer a transmissão com o nosso Access Point. Este canal aqui, ele tem um tamanho aqui pré-definido, vai depender muito de quantidade de banda que você quer transmitir, mas por exemplo a gente tem 20 MHz de tamanho de canal. O tamanho do canal varia a quantidade de banda de transmissão que você está fazendo. Então a gente pode ter canais aí de 40 MHz, 80 MHz, 180 MHz. Só que é claro, né, quando o canal é maior, ele vai ocupar maior tamanho no espectro. E aí, provavelmente a gente vai ter menos canais quando a gente trabalha com 40 MHz. Então falamos de canal, que o cliente utiliza um canal para transmitir os dados, que esse canal está numa frequência. Falamos que o canal pode variar de tamanho para transmitir mais dados. Agora a gente vai falar um pouco sobre overlapping. Então, por que a gente utiliza o canal 1, 6 e 11 em 2.4? Porque se a gente utilizar aqui o canal 3, por exemplo, a gente vai interferir tanto no canal 1 quanto no canal 6. A gente acaba derrubando o nosso usuário. Esse é um dos motivos que antigamente a gente tinha, por exemplo, um telefone sem fio. Na minha casa tinha um access point da operadora. E aí quando minha mãe ia atender o telefone sem fio, caía a internet. Por quê? Porque quando o nosso usuário está utilizando o canal 1, por exemplo, e o telefone sem fio é tirado do gancho, ele ocupa o mesmo canal e a mesma frequência do meu access point. E aí acabava me derrubando a minha internet. Então esse é um dos motivos por que a gente utiliza o canal 1, 6 e 11. Porque são canais não overlapping, não interferem um no outro. E é claro, né, em 5 GHz, 6 GHz, a gente não tem esse problema que a gente tem em 2.4, porque o espectro de 5 GHz ele é bem maior, ele tem muito mais canais, então os canais não são overlapping. Mas em 2.4 a gente tem esse problema, então é por isso que a gente sempre utiliza o canal 1, 6 e 11 para 2.4. Maravilha, pessoal. Essa aula aqui bem curta, só para fazer uma introdução aí do que é modulação, frequência, canal, para a gente poder pular aí para os próximos módulos. Até lá, proxém.